Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Hoje, cheia de novidades. Um rapaz me passou o seu relato. Ele só pediu para ser chamado de Jorge. Mas ele não passa o relato na primeira pessoa. Mas então, eu vou ler do jeitinho que ele passou. Tá aí, tá de bobeira? Por favor, esquece seu like. Deixa sua inscrição no canal. Prometo que eu não vou te incomodar. Todas as histórias que nós passamos aqui é recebida, ou às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ou ela deixa aqui no comentário. É bem interessante, é bem misto a maneira com que as histórias chegam até a gente. Mas chegam, são todas histórias contadas de terceiro. A minha família deixa também as histórias dela, que é bem interessante também. Ó, já disparei a falar, vamos ao que importa. Sentem-se confortavelmente, liga o volume no alto, que é um relato tranquilo. Relatos de caminhoneiro que encontraram com um lobisomem. Caso Jorge. Jorge era um caminhoneiro experiente que passava a maior parte das suas noites dirigindo pelas estradas escuras e desertas do interior do país. Naquela noite, a carga era longa e o trajeto isolado. Uma rodovia cercada por duas matas densas que pareciam intermináveis. A lua estava cheia, especialmente brilhante, lançando sombras escuras distorcidas no asfalto, o que fazia com que Jorge se sentisse desconfortável, embora tentasse afastar a sensação de que estava sendo observado. A uma certa altura, ele avistou algo ao longe, parado no meio da estrada. Primeiro, pensou que fosse um animal, mas ao se aproximar percebeu que era algo muito maior. Seu coração disparou ao ver a figura, uma criatura bípede, de pelo grosso e olhos que brilhavam com um vermelho intenso. Ela tinha garras afiadas e presas que reluziam sob a luz do luar. Era um lobisomem. Jorge pisou no acelerador, na esperança de espantar a criatura. Mas, para seu terror, o lobisomem não se afastou. Em vez disso, lançou-se em direção ao caminhão, saltando de uma velocidade surpreendente e aterrissando sobre o capô. Jorge ouviu as unhas arranhando o metal e o vidro do para-brisa começou a rachar, enquanto a criatura batia com garras na tentativa de entrar. Sim, na tentativa de entrar. Desesperado, Jorge puxou o volante para os lados, tentando fazer a fera cair. O caminhão balançou perigosamente na estrada, o pneu cantando, mas o lobisomem continuava firme, olhando para Jorge com seus olhos flamejantes, como se quisesse arrancar sua alma. Com o coração disparado e o pânico tomando conta, ele lembrou do revólver que guardava embaixo do banco para situações de emergência. Com uma mão no volante e a outra segurando o revólver, Jorge deu um tiro certeiro. Um tiro certeiro que atravessou o para-brisa e atingiu o lobisomem. A criatura soltou um uivo terrível, um som que fez a espinha de Jorge se arrepiar, mas não caiu. Em vez disso, arrancou o para-brisa quebrado e tentou entrar na cabine. O lobisomem estendeu a mão e Jorge sentiu as garras roçando seu braço. Em um último ato de desespero, Jorge lançou o caminhão para fora da estrada, jogando-o contra uma árvore. O impacto foi violento e George desmaiou. Quando ele acordou, estava preso no destroço, com sangue escorrendo de um corte na testa. Olhou ao redor e não viu a criatura. Pensou que talvez tivesse morrido no impacto, mas, antes que pudesse se sentir aliviado, ouviu passos pesados do lado de fora do caminhão. Com dificuldade, Jorge virou a cabeça e viu o lobisomem
se aproximando lentamente, o olhar faminto e os dentes à mostra. Jorge fechou os olhos, esperando pelo fim, mas de repente, um som de sirene ecoou ao longe e as luzes piscantes de uma viatura apareceram. O lobisomem parou, lançou um último olhar para Jorge e desapareceu na mata. Quando os policiais o encontraram, Jorge estava em estado de choque. Contou a história para eles, mas ninguém acreditou. Disseram que deveria ter batido com o caminhão ao desviar de um animal e que o choque causou alucinações. Contudo, enquanto o rebocador retirava os destroços do caminhão, um dos policiais encontrou algo no para-choque. Um tufo de pelos grossos e cinzentos, sujos de sangue. Desde aquela noite, Jorge nunca mais dirigiu em noites de lua cheia, porque sabia que, em algum lugar na estrada, o lobisomem ainda estava à espera, esperando por uma vingança ou pela próxima vítima.